Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui nessa manhã de Deus, que Deus reservou para nós outros. Queremos que todos se alegrem juntamente comigo, porque essa é uma manhã, um novo dia que Deus nos fez. Então é motivo de grande alegria, nos regozijemos nele, que não haja lugar para tristeza alguma. Ainda mais porque estamos compartilhando a palavra de Deus e que isso seja uma introdução de um domingo de adoração, de grande espiritualidade para a tua vida também. Amém? Hoje, para você que tem acompanhado os estudos a respeito do fruto do Espírito Santo, a respeito da sua obra, do seu ministério, nós estamos na lição 11 e nós vamos compartilhar a página 55, né, a respeito do fruto do Espírito. Há algumas semanas atrás, mais ou menos umas 3 semanas, no PG, pequeno grupo ao qual eu faço parte, pudemos compartilhar em um dos tópicos a respeito da necessidade do cristão de dar fruto. E foi interessante porque isso contagiou tanto o grupo que na semana seguinte quiseram novamente dar continuidade sobre esse único tópico. E todo mundo se sentiu grandemente abençoado. Tive que me policiar porque sabendo que ia dar essa lição não podia dar alguns spoilers, né? Alguma coisa nova que a gente vai trazer para vocês hoje, nessa manhã. Tá bom? Gostaria de começar lendo o texto base, né, da nossa lição, que está lá em Gálatas 5, no verso 22 a 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Primeira coisa que nós devemos aprender, que nós devemos colocar em nossas mentes, é que o fruto aqui mencionado, ele está no singular. Isso causa muita confusão ainda na mente de alguns, que pensam que todas essas virtudes elas são traduzidas em frutos diferentes uns dos outros. E na verdade não são. É parte de um mesmo fruto cada uma dessas virtudes. E fica fácil entender isso quando nós pensamos no fruto, por exemplo, como se fosse uma mexerica, que tem todos os seus gominhos lá dentro, e nós não dissemos que uma parte daquele gominho é um fruto. Não, a composição dessa fruta é uma mexerica. E a composição de todas essas virtudes se traduz no fruto do Espírito Santo. Amém? Outra coisa importante, o fruto revela essas virtudes que têm a capacidade de trazer santificação na vida do cristão. A primeira pessoa que é beneficiada por ele sou eu mesmo. Não é o meu próximo. Muitas vezes há uma confusão também relativa a isso, que pensamos que o ir e dar fruto é dar fruto na vida das pessoas. Mas como posso eu dar fruto na vida das pessoas se não fiz germinar o fruto em mim mesmo? Então, primeiro, traga isso para você. Os frutos são para o teu, esse fruto é para o teu benefício, para o teu bem próprio, para o meu também. Me tornarão mais conhecedor de Deus, me tornarão na sua essência com um resumo da característica do próprio Jesus Cristo. Já se perguntou como posso ser santo? Já se perguntou como posso me santificar? Como posso me parecer mais com Jesus Cristo? Aqui está um resumo de todas essas características do que há de melhor no Filho Jesus Cristo. Eles nos ajudam a lembrar que por meio dessas virtudes podemos ser filhos mais perfeitos, parecidos com o Pai, podemos estar agradando mais ao Pai. Tem uma parte da nossa lição aqui, um dos parágrafos, que diz assim: uma das características do Espírito Santo é repartir, dividir conosco a santidade de Deus, a fim de termos um caráter semelhante ao de Jesus. Um pouco mais embaixo, é importante, né, dar liberdade para que o Espírito desenvolva cada uma dessas nove virtudes em nossas vidas. Como diz lá em João 15:5, né? Sem mim nada podeis fazer. Precisamos dessa ação, desse manifestar, dessa unção do Espírito Santo sobre nós. E é interessante que Paulo haver escolhido a característica de mencionar as virtudes do Espírito Santo, colocando essa comparação com o fruto. Por quê? Todo fruto, guarde isso, todo fruto depende do tempo e de uma árvore para poder crescer. Todo fruto, não tem um fruto.
E assim mesmo a nossa vida. Precisamos de tempo e do agir de uma operação especial de Deus sobre nós. Quem é a nossa árvore, meus queridos, se não Deus, se não Jesus Cristo? É nela que esse fruto está fincado. É por meio dela, dessa árvore, que nós podemos crescer frutos verdadeiramente fortes. E é interessante também saber que alguns frutos, hoje, a nossa ciência consegue fazer modificações neles para poder melhorá-lo, para torná-lo mais viçoso ou mais saboroso, de alguma forma qualquer. E eu penso que essa alteração que é feita no gene dessa fruta, ela é propiciada hoje em nós, na igreja, através do Espírito Santo. A partir do gene do Espírito Santo, a atuação dele em nossas vidas, começamos a ser fruto melhor para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos logo lá para o nosso primeiro fruto, então, para a nossa primeira parte do fruto, que é o amor. Quero primeiro traduzir o seguinte: o resumo de toda a essência do amor de Deus se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Isso por si só resume, mas é interessante que a presença do amor, ela prova algumas coisas. E eu quero compartilhar isso com vocês. A primeira dela, que somos discípulos de Jesus. Em João 13:35 está escrito assim: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quem é o discípulo? É o imitador, é aquele que segue o seu mestre. E é importante, é essencial poder verificar, dizer que aquele grupinho, aquele grupo que expressa, que se move através do amor, são imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. São seguidores deles. Se tiverdes amor uns pelos outros. Poderemos nos revigorar com isso, saber que estamos dando fruto e está sendo visto por outras pessoas e que, principalmente, através do amor mútuo, Jesus Cristo tem sido manifesto a todo mundo. Então o amor, ele é a prova, ele é o carimbo, aquele que testifica quem somos e para quem somos também. Outra coisa que o amor faz, ele aprova a existência de Deus, como diz em 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Deus permanece em nós. O amor que nós vivemos, que nós trocamos, que nós compartilhamos uns com os outros, evidencia a existência de um Deus Criador, evidencia a existência de um Deus que é cheio de amor, que derrama amor. Um povo que manifesta o amor de Deus. Mas eu quero destacar o seguinte, que amar não é sentir. Porque se formos esperar sentir, vamos perceber que poucas pessoas nós amamos na vida. Podemos talvez contar em alguns dedos quantas pessoas que nós verdadeiramente amamos, se esperarmos isso, se esperar que isso parta somente do nosso interior, do nosso coração. Amar também não é algo instintivo. Pelo contrário, é uma decisão consciente, que vai ao encontro, que decide estar perto, que decide a fazer uma aliança com alguém de alguma forma. Entendem? Assim como um casamento, eu primeiro decido amar o meu cônjuge, indiferente das circunstâncias em que eu venha viver, na alegria, na tristeza, na morte, na saúde, na riqueza, em qualquer circunstância. E isso é inerente ao sentimento que nós sentimos. Eu decidi amá-la pelo resto da minha vida. E quem mais amou foi Cristo. Quem mais amou? Quem mostrou maior prova de amor, senão Jesus Cristo? E eu quero destacar algumas características desse amor insondável, que foi consciente, foi racional, foi voluntário. Jesus queria amar as pessoas e foi de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Se, como eu falei, se eu manifesto um amor que
resultado de um discípulo de Jesus Cristo, o meu amor vai ser de igual modo consciente, voluntário, gratuito, de bom grado, dado voluntariamente. É assim que nós devemos ser. Segundo gomo desse fruto, a alegria. É interessante que recebemos de Deus diversos motivos para nos alegrarmos. Quais são desses motivos? A alegria relacional é aquela que é convivida, que é repartida com pessoas com que nós amamos, que estão perto, com familiares, com amigos, com pessoas que têm o mesmo interesse nosso. E essas pessoas, esse relacionamento faz o nosso olho brilhar. Às vezes, em alguns casos, faz o nosso coração acelerar, se mexer, não é verdade? Existe também a alegria celebrativa, que é aquela quando nós recebemos boas notícias. Um exemplo disso é uma alta hospitalar, uma cura, né? Uma aprovação no resultado, no exame, numa faculdade, num cursinho, um novo emprego. E por que não dizer também as boas novas do Evangelho, que também trazem e trouxeram a mim, eu creio que a você também, grande alegria, não é verdade? As boas notícias, elas têm o poder de mexer, de dar ânimo, de dar incentivo a qualquer coração também. Existe ainda a alegria criacional, é aquela que sentimos pela vida, a respiração, os passeios, a contemplação da natureza, por exemplo, são exemplos quando somos amados e capacitados por Deus para fazer o bem, para usufruir daquilo que Deus criou e que Deus entregou para todos nós. E há uma tão importante que eu desejo realmente que essa fique gravada no seu coração, que eu chamo de alegria obediente. Salmos 19, versículo 8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A alegria do cristão também deve estar enfatizada quando ele obedece a Deus, quando ele pratica os preceitos de Deus, quando ele sente alegria por saber que ele tem acertado, que ele não tem errado. Sabe, eu digo que é aquela alegria de saber que nós estamos alegrando, não a qualquer coração, mas ao coração do nosso Deus. Essa é tão importante, meus queridos, que isso inunde o nosso coração, que seja raiz fincada também em nós, que seja parte de nossa natureza, que seja parte do que nós vivemos, saber que o que nós fazemos aqui e podemos acertamos para alegrar o coração do nosso Deus. Nós queremos alegrar e sentimos alegria quando alegramos os nossos filhos, os nossos pequenos. Deus também olha de igual modo do céu para os seus filhos aqui, se alegrando com a nossa obediência, com a nossa devoção, com a nossa fidelidade, com o esforço que fazemos pela força que vem dele. Somos filhos amados que temos a capacidade não só de nos alegrarmos, mas saber que alegramos ao nosso Deus também. Vamos falar do outro gomo do nosso fruto, a paz. E eu quero dividir aqui em duas partes. A primeira que eu quero falar com vocês é a paz que vem de Deus, a paz que é de Deus. Essa paz é a paz que Jesus nos concedeu quando Ele morreu em nosso lugar, quando Ele foi o grande remidor dos nossos pecados, quando Ele nos salvou. É a paz com Deus, que eu digo, é a paz garantida, escrita, cravada em pedra de fato. Essa é a paz que eu vos dou. Tem a paz que vem de Deus, que é um pouquinho diferente, e que ela está vinculada com a questão de nos aquietarmos diante de Deus. Filipenses 4, versos 6 e 7 está escrito assim, bastante conhecido esse versículo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede tudo que nós temos aqui dentro, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração é o meio pelo qual nós comunicamos a Deus as nossas angústias, as nossas ansiedades, aquilo que nos atormenta. Saber que Deus nos ouve, meus queridos,
é tremendamente importante. É essencial na nossa vida saber que, indiferente das problemáticas, das circunstâncias, das adversidades, das provações, é Deus que irá garantir que a guarda do nosso coração e da nossa mente é em paz. Isso é inexplicável. Sabe aquilo que as pessoas às vezes nos falam? Olha, eu não acredito que em toda essa situação você está tranquilo. Como pode, no meio da guerra, ainda assim sorrirmos? Como pode, no meio da tribulação, ainda assim podermos evidenciar, olha, pelo meu Deus eu viverei, para Ele eu morrerei. E você não desistir de ainda assim caminhar e dar glórias a Deus. Entendem? Saber que Deus nos ouve é muito importante. Acredite nisso, creia nisso. Existe outra paz, que agora é a segunda, a paz com o seu próximo. É um sentido relacional com as outras pessoas, a necessidade, a exigência de não vivermos em conflito com o nosso próximo. Entendem isso? É não gastarmos a nossa energia em viver em contendas, mas ao contrário, utilizarmos a força que existe em nós para o que? Vivermos em paz e mantermos a paz. Romanos 12, 18 diz assim, se for possível, quanto depender de vós, pensem, a Bíblia, Deus falando comigo, quanto depender de mim, tende paz com todos os homens. Não é com alguns, mas com todos. É procurar estabelecer a paz, ser um pacificador, evitar desentendimentos, estar pronto a perdoar e, quem sabe, também pedir perdão. É poder amar de maneira incondicional. É ser capaz de apaziguar, de desviar o furor seu e também do seu próximo, do seu irmão. Sabe, principalmente quando vem as pessoas querer causar confusão na sua mente, falando uma mal da outra, e aquilo tudo pode virar um burburinho que vai causar grande guerra, você ser aquele que vai trazer paz naquele momento. Vai falar, olha, não somos aqueles que promovem a guerra, que promovem discussões, que promovem diferenças. Antes, pelo contrário, eu sou aquele que promove a paz com todos. Longanimidade. A revista diz assim, saber esperar, saber pedir, sofrer com paciência sem que essas circunstâncias nos perturbem. É difícil, não é? Como é difícil. A maioria das pessoas com quem eu falei, principalmente, por exemplo, no pequeno grupo, quando compartilhamos a respeito rapidamente do fruto do Espírito, as pessoas falam, como é difícil ser paciente, como é difícil ser longânimo nos dias de hoje. É uma luta interior, meus queridos, porque as pessoas a todo momento querem tirar o nosso sossego, não é verdade? Não temos paciência com nada, somos muitas vezes imediatistas, somos muitas vezes pessoas que querem ter o domínio de toda e qualquer circunstância e normalmente queremos que elas aconteçam do nosso jeito. Não é dessa forma. Tiago 1, 19 a 20 nos diz o seguinte, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Fazemos tudo o contrário, não é verdade? Normalmente somos tardios para ouvir e prontos para falar, para cuspir o que nós pensamos, o que nós achamos a respeito das coisas, das circunstâncias, de quem nos ofendeu, seja lá o que for. Mas a Bíblia nos adverte, sejam prontos para ouvir, tardios para falar. E é interessante a expressão que tem no começo desse versículo, tenham isso em mente. Por quê? Porque é aqui que começam todas as coisas. É aqui que nós remoemos, que nós pensamos, que nós reagimos a tudo. Nos convencer dessa necessidade de que é aqui que nós devemos praticar a paciência é o princípio, é junto da razão, não é no coração. Porque quando nós falamos o que pensamos, nós falamos pela emoção. Nós cuspimos para fora os nossos sentimentos, o que nós achamos de momento, de ímpeto. E muitas vezes precisamos respirar, precisamos ponderar
E às vezes precisa ser de um dia para o outro ainda. Talvez alguns dias, algumas semanas, para que nós saibamos como nos comportar, como reagirmos, como nos expressarmos, como darmos a nossa visão, a nossa devolutiva a respeito de um fato, a respeito de alguém, de uma pessoa, de qualquer coisa. Entendem? Eu costumo dizer assim, a longanimidade é a paciência característica de quem foi regenerado em Cristo. Por que a gente pode falar isso? Porque Jesus foi doce, foi humilde, foi paciente. Ele não guardou rancor, ele não respondeu asperamente para as pessoas, ele não revidava, ele não gritava. Entendem? Precisamos ser regenerados para assumir essa humildade, essa forma doce de ser gentil com as pessoas, de suportá-las, como está lá em Efésios também, suportai-vos uns aos outros em amor. Sejamos esses, meus irmãos, regenerados, transformados por meio de Jesus Cristo. Quero falar com vocês também sobre benignidade. Em algumas versões traduz por amabilidade. De qualquer forma, significa a essência de caráter, aquilo que nós temos em nosso interior e que nós expressamos a respeito de outras pessoas. Eu penso assim, olha, é benigno aquele que não vê mal nas outras pessoas, que não fica somente incendiando, entende? Que acha que a pessoa só fez as coisas por maldade. É benigno aquela que olha para as pessoas sem qualquer julgamento, sem qualquer condenação, entende? Aquela que não vê barreira para poder mostrar empatia, para querer estar junto, para mostrar que ela se importa com o seu próximo. Entendem isso? Ela pensa bem, ela não procura o mal das pessoas, mesmo que ela tenha recebido maldade, mesmo que alguma ofensa lhe tenha causado dolo. Ela não procura o mal, ela não afasta as pessoas, entendem? Por qualquer circunstância. Ela é flexível, ela faz reavaliação das coisas, das circunstâncias, ela perdoa facilmente, ela é amável, ela é misericordiosa em qualquer circunstância, ela é compassiva com as pessoas. E Jesus mostra um exemplo radical, eu digo assim, radical para o contexto de vida que ele tinha naquela época, porque algumas pessoas lá eram tremendamente rejeitadas. Os samaritanos eram rejeitados. Os leprosos eram rejeitados no meio daquela sociedade, tinham seu lugar, sua morada separada de todo o povo, ninguém se misturava. Alguém extremamente pecador não se juntava, não se misturava, era apontada, era discriminado ali no meio, e Jesus não. Jesus amava, Jesus curava, Jesus aproximava as minorias dele sem qualquer circunstância, não olhando o que a pessoa era, não afastava os pecadores, pelo contrário, almoçava, fazia suas refeições com elas. Entendem? Mateus 9,36, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O primeiro passo para ser benigno é poder ver com os mesmos olhos que Jesus via as pessoas. O benigno, ele não olha para dentro de si, ele olha para fora, ele olha para o seu próximo, ele age com humildade, ele tem a capacidade, como ele diz lá em Filipenses, de enxergar as pessoas superiores a ela própria e de buscar em todo o tempo os interesses do seu próximo. A pessoa benigna, ela é boa por natureza, que está no seu interior. Bondade é a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós e que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Há muita confusão aí fora neste mundo. Muitos se dizem bons. Quantos já não ouviram? Eu sou bom por quê? Porque não roubo, porque não mato, porque não minto, porque vivo bem com meus pais. Isso é o que eu digo que é a bondade moral, que muitas vezes pode ser instituída dentro de qualquer família. Uma família bem estruturada, ela cresce com valores que criam pessoas boas também no meio da sociedade. Mas quando a gente fala de bondade espiritual é diferente. Por que eu digo isso? Porque a bondade espiritual, sobretudo,
ela revela a bondade que vem lá do alto, a bondade que vem de Deus. Entendam isso. Ela rejeita, sobretudo, toda e qualquer forma de mal. Essa é a bondade espiritual. É aquela que traduz e traz à evidência a própria essência do nosso Deus. Somos bons na medida, portanto, que demonstramos a bondade de Deus para as outras pessoas, que nos assemelhamos a Deus. Sabe aquilo? Olha, aquela pessoa era daquele jeito e hoje ela é assim. Mas por quê? Porque ela teve um encontro com Jesus e hoje ela é parecida com Ele. Podemos dizer que ela é um pequeno Cristo no meio da sociedade, que ela é uma seguidora, de que ela de fato se tornou discípulo de seu mestre. As pessoas reconhecem nela uma nova natureza, uma natureza que revela a essência, o caráter, a bondade que vem de Deus. Entendem? É isso. Fidelidade. Alguns autores falam que, e eu acredito nisso, falam que a fidelidade está muito associada à fé. Por que eu digo a fé? A fé é acreditar, é crer. Fica fácil quando acreditamos de sermos fiéis a uma filosofia, a alguma coisa, quanto mais a Deus, meus queridos. Termos uma fé firme em Deus nos torna pessoas com capacidade de ser seguidora até a morte, mesmo que seja morte de cruz, morte de espada, como foram muitos dos discípulos de Jesus submetidos. Os mártires da fé também. Entendem? Ed René-Kivitz, em 2013, ele escreveu o seguinte: a fé percebe uma presença, a presença de Deus. A fé invoca uma presença, a presença de Deus. A fé sabe que, por trás do cenário visível, das estatísticas e das probabilidades, existe alguém, Deus, interagindo na situação. Os recursos humanos resultantes da fé são ainda um mistério para a ciência. Quem é capaz de exercitar a fé vê mais longe, mais alto, chega mais adiante. Se você crê veementemente, de forma verdadeira, se você está de fato convicto de que Deus tem o melhor para a sua vida, de que apesar das circunstâncias, do que você passa, Deus tem o melhor, tem reservado para você um lugar lá no céu com ruas de ouro. Pense nisso. Vai ficar muito mais fácil você demonstrar fidelidade a Deus. Não pense nas coisas aqui da terra. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, nas promessas de Deus. Acredite nelas. Acredite mesmo no invisível, nas circunstâncias que você ainda não palpou, não tocou, que você não viu, que você não sentiu, mas que você sabe que elas existem em Deus. Deus tem o melhor para você e reserva o melhor para você. Seja fiel, creia, tenha fé em Deus. Mansidão está ligada com a humildade. Quem se reconhece falho e pecador, meus queridos, não vai de nenhum momento querer agir com agressão com as pessoas. Quem se enxerga que é falho, que também em muitas circunstâncias foi envolvido pelo ímpeto, pelo momento, não vai querer ser dessa forma. Mateus 11, 29 diz que aos mansos e humildes de coração, esses encontrarão descanso em Deus, e herdarão a terra, que é o que está lá em Mateus 5,5. Jesus é o maior exemplo de mansidão também. A nossa única esperança de transformação é Ele. Sejamos humildes como foi o nosso Deus. Tenhamos essa mesma natureza firmada nele também. A última parte do fruto é domínio próprio. E não me parece proposital, na verdade, que tenha ficado por último essa virtude do Espírito Santo. Ela diz respeito a uma pessoa que tem a capacidade de ser autodisciplinada, de ter a capacidade, o autocontrole de conservar todas as outras virtudes. Entendem? Só que essa capacidade, ela não é algo de vontade própria, algo de força própria, algo de um controle humano que ela própria possui. Ela vem de uma natureza extra, de uma ajudinha extra. Em Lucas 24 e 49 diz que nós fomos revestidos de poder, mas de qual poder? De um poder que vem do alto. Esse é o poder do Espírito Santo, meus queridos.
Precisamos todos de uma ação, de uma ajudinha. Precisamos nos deixarmos ser controlados por Deus, de deixar com que Ele trabalhe em nós. E Deus tem esse poder, mas precisamos permitir com que Ele haja por meio de nós, para que Ele nos dê esse autocontrole que é divino. Amém? Existem no mundo 3 tipos de homens: aqueles cujo corpo manda em sua alma e em seu espírito. Por que eu estou falando isso? Porque dizem que o corpo é dividido, o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito. Só que esses que têm o corpo como mandatório são como animais, aqueles que procuram satisfazer as suas necessidades a qualquer preço. Há aqueles cuja alma domina o seu corpo e o seu espírito. Esses são aqueles que são movidos tão somente pelo sentimento. Todavia, há aqueles cujo espírito governa o corpo e governa a sua alma. E eu digo, esses são pessoas lúcidas, são pessoas completas, são pessoas que adquiriram de fato domínio próprio para controlar o corpo e a sua alma. Entendem? Precisamos, portanto, de ter esse poder de Deus para autogovernar a nossa vida. E precisamos, para isso, nos sujeitarmos ao domínio, não nosso, mas do Senhor Jesus, para termos o controle. Para concluirmos, eu gostaria de ir com vocês para o nosso versículo-chave da lição, que está lá em João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Deus nos escolheu. Primeiro ponto que nós devemos tirar. Vamos repartir esse versículo. Eu vos escolhi a vós outros. Designei para que vades e deis fruto. Tem um propósito tudo isso, meus queridos. Temos que dar fruto para o bem do outro, como a gente falou no começo da nossa lição? Não. Primeiramente, para nós mesmos, para que sejamos pessoas melhores filhos, sejamos pessoas santificadas, pessoas que vão saborear, vamos compor um fruto que seja perfeito, que seja saboroso. Só que, diz ainda, um fruto que permaneça. Lembra o que nós falamos ainda no começo, restaurando? O fruto, ele depende da árvore, ele depende do tempo. E o tempo tem que ser capaz de aperfeiçoar o fruto que existe em mim e que existe também em você. Um fruto que amadurece, que viceja, que recebe o gene do Espírito Santo, que pode ser modificado para poder saborear, para poder dar uma explosão de sabores para esse mundo, com a capacidade de combinar 9 sabores diferentes num único fruto, meus queridos. Somente Deus consegue fazer isso. E Ele faz isso em mim e faz isso também em você. É interessante que no passado, lá ainda na época de Israel, Deus alimentou o povo com um maná que veio da terra? Não, que veio do céu. E é interessante que Deus hoje nos fez um solo fértil para poder germinar um fruto que não é produzido de natureza humana, mas é natureza de um Espírito Santo que também veio do céu. E por que isso? Para que possamos ser pessoas que colaborem para estabelecer o seu reino aqui na terra também. Entendem? Esses sabores, eles produzem experiências diversas, que eu listei algumas 4 aqui, uma experiência que é coletiva. Por que eu digo que ela é coletiva? Porque ela é destinada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é comunicável, e anote isso, ela é comunicável porque ela explica Deus. Entendem? Ela explica quem é Deus, ela explica, justifica a existência do nosso Criador, ela comunica que existe um Deus que se importa comigo,
com você e com as pessoas todas que vivem aqui nessa terra. Ela é contagiante também, por quê? Porque ela é um estímulo para aqueles que são novos na fé, a quererem viver de igual modo que eu e você vivemos. Pessoas diferentes, pessoas separadas por Deus, pessoas que apresentam Deus. Ela é transformadora, meus queridos, essa experiência de sabor, porque ela transforma, ela santifica os crentes. Ela causa mudança em mim, causa mudança em você. Guarde isso. Coletiva, porque é da igreja. Ela é comunicável, porque ela explica a Deus. Ela é contagiante, porque estimula todos os novos crentes a viverem igual a mim, igual a você. E ela é transformadora, porque ela traz santificação na minha vida e também na tua vida. Outra coisa é interessante que Jesus se apresentou na sua estadia aqui na terra como o pão vivo que veio, que desceu do céu e ele alimentou as multidões. Não é verdade? Só que agora Deus cultiva em nós o fruto que é alimento também para todas as pessoas que estão aqui na terra. Quero dizer o seguinte para você, o maná, um dia no passado, ele veio do céu para Israel. Jesus veio como pão da vida e alimentou também a este mundo e as pessoas. Agora é a vez do fruto do Espírito Santo, que deve residir em minha vida e também na tua vida. E olha, creia que isso foi enviado do céu para a terra, para mim, para você, para apresentar quem é Deus. E aí sim, quando esse fruto se torna forte, corado, saboroso na minha vida e na tua vida, as pessoas irão ver e irão receber, irão querer esse fruto. Amém? É interessante também, e aí fazendo uma comparação, né, que lá em Gênesis fala de uma árvore que nasceu no meio de um jardim muito bonito, né? E alguns pensam que aquela árvore foi a raiz de todo o mal, né? Por quê? Porque lá nasceu o pecado de Adão e de Eva. Lá em Apocalipse 22, verso 2, diz assim, olha, no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura de todos os povos. Esse vai ser o galardão, meu e seu, daqueles que estão dando fruto aqui na terra. E saborearemos um fruto, todos nós juntos, um dia lá no céu como um presente de Deus. Lá no céu, perto, já olhando essa árvore da vida, todos nós seremos curados. Todos nós seremos transformados como num piscar de olhos ou num estalar de dedos. Deus promete isso para a minha vida e também para a tua vida, e eu creio nisso. Portanto, meus amados, frutifiquem, mas frutifiquem para a honra, para a glória de Deus. Busque isso para a tua vida, queira isso para a tua vida. Guarde uma coisa também, um fruto, ele se torna defeituoso, ele não atinge o objetivo dele se algum desses gomos não estiver saboroso também. O fruto é a composição dessas 9 virtudes, e todas de igual modo devem ser desenvolvidas pelo crente. Portanto, peça isso a Deus. Tenho certeza que Ele dará a qualificação, como a gente falou acima aqui, a força do Espírito Santo sobre a minha vida e a tua vida, para buscarmos essa perfeição, para podermos todos juntos sermos melhores filhos de Deus aqui ainda na terra. Quando você viver dessa forma, você vai perceber que o céu já vive em você. Você já é um cidadão do reino de Deus, aqui. Porque não é morte, gente. Não é o que nós vivemos aqui na terra que te descaracteriza como um cidadão do céu. Não, não. Se você aceitou a Cristo, se você tem a Cristo na tua vida, você já é esse cidadão. Seja um cidadão com fruto, que frutifique para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, eu gostaria que vocês, em seus lares, pudessem acompanhá-la junto comigo, tá bom? Aqui na terra, meu Deus, nós somos um solo fértil,
que cresce uma árvore que é frutífera, capaz de oferecer a todos esse fruto que é exclusivamente produzido no céu, que vem do céu, para toda a tua igreja, amado Pai, para as pessoas que aqui estão. O Espírito Santo, ele produz em todos nós o fruto mais cobiçado entre todos os povos para enfrentar crises, guerras, para enfrentar conflitos, injustiças, desigualdades. É o fruto, Senhor, que ainda lá em Gálatas ainda está escrito, que combate todas as obras da carne e, sobretudo, anuncia o reino de Deus, um reino de Deus que pode ser experimentado ainda hoje. Por isso o Senhor escreveu lá em João 15,16, meu Pai, que podemos ir, seguir a nossa vida e darmos o fruto. E nós temos a fé, a certeza que todos nós seremos o fruto que vai permanecer, ó Deus, aqui, até o retorno do Senhor. Anunciaremos o Teu reino e a Tua vontade, Pai, a todas as pessoas, em nome de Jesus. Que a Tua igreja diga amém, amém e amém.